Boa noite a todos. Boa noite. A leitura da Iracema tem muito a ver com o nosso estudo na questão da prática do bem, como uma das condições necessárias para o despertar do nosso espírito. Como vocês podem ver, o tema da noite, o amanhecer de uma nova era, desperta, ó, tu que dormes, tem a ver sim com a questão da transição do nosso planeta. Mas aí questionamos, será que para fazer parte desse amanhecer não é necessário despertar? Acordar? Em que isso então se consiste? Nós pegamos uma historinha de uma palestra que nós encontramos, numa palestra do Haroldo, que diz que tinha um jovem que decidiu viajar para uma cidadezinha distante buscando um sábio. E quando ele lá chegou, tinha um cemitério logo na entrada da cidade. Ele então começou a andar e notou que era um cemitério bem simples, nada de luxo, somente as lápides ali com a informação, o nome e os anos em que constava a vivência da pessoa que ali estava. Num determinado momento ele se compadece, porque ele nota que todas pareciam ser de crianças. Fulano de tal, 2 anos. Ciclano, 1 ano e meio. Beltrano, 4 anos. Ele então continua a jornada e encontra o sábio. Encontrando-se com o sábio, ele diz: nesse vilarejo somente morrem crianças? E ele diz: não, morrem pessoas de todas as idades. Então ele narra o que aconteceu quando ele entrou na cidade. O sábio então disse: meu amigo, aqui nós somente levamos em consideração os anos que a pessoa estava verdadeiramente vivo, desperto. Então achei bem interessante porque fez a gente questionar um pouquinho. Trazendo para uma questão pessoal, eu tenho 37 anos. Então, quantos desses 37 anos verdadeiramente eu vivi? Viver num sentido existencial profundo, onde estou desperta para as minhas responsabilidades. E a gente pode trazer essa questão para todos nós aqui presentes, que é exatamente o porquê que nós fizemos essa reflexão de hoje. Então nós nos inspiramos por essa colocação de Paulo que nós encontramos em Efésios. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. A pergunta é: o que é estar vivo? Quem são os mortos? Porque aqui ele fala, né? Levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Imaginando que quando Paulo fez essa colocação, ele tinha autoridade para fazer, porque foi uma pessoa que antes da sua conversão, quando era Saulo, ele julgava ter vivido no momento de dormência. Ele não estava desperto para toda aquela realidade da sua imortalidade, da sua grande missão, do que o Cristo aguardava para ele fazer. E no momento mais desperto, ele faz a colocação: Senhor, que queres que eu faça? Então é bem interessante o tema de hoje, porque a gente faz uma nova pergunta: a quem se dirigia o apóstolo? E para nos ajudar nessa reflexão, a gente buscou no livro O Pão Nosso, Emmanuel explicando essa frase de Paulo. Grandes massas supostamente religiosas vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Ele começa a explanação dessa passagem que a gente encontra em Efésios falando dessa grande massa. Fala-se em Deus, em fé, em espiritualidade, qual se respirasse na estranha atmosfera de escuro pesadelo. Ele continua na sua reflexão.
Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. O coração não adere, dormitando, amortecido, incapaz de analisar e de compreender. Então, ele diz que muitos de nós passamos um momento de dormência, amortecidos na nossa própria realidade. E aí a gente começa a refletir um pouquinho dentro de nós e vemos que esse sono, ele não é reparador. Porque muitas vezes nós somos chacoalhados a despertar em momentos profundos de dor. Se estivéssemos verdadeiramente despertos, quando a dor visitasse, não nos chacoalharia para o despertamento. O ser vigilante, como nos aconselha Jesus a estar, entenderia que aquele momento de dor é um processo ali de crescimento espiritual. Então ele diz que essa mensagem é para todos nós que vivem num estado de hibernação dos valores na nossa alma imortal, da qual nós já ou adquirimos ou estamos a caminho de adquirir. E é por isso que essa reencarnação, no momento de transição do planeta, aonde nós queremos madrugar e sermos verdadeiramente presentes no momento do amanhecer de uma nova era, nos chama a atenção para começar a refletir um pouquinho sobre isso. Então fala-se dessa grande transição, de um mundo de regeneração que é muito melhor do que esse, aonde não existirá muitas das coisas que nos aterroriza, que nos entristece, que nos deixa depressivo, as injustiças, os relacionamentos dolorosos, as doenças. Mas aí a gente tem que começar a questionar. Bezerra de Menezes, através da mediunidade de Divaldo, diz que nós estamos no primeiro minuto depois da meia-noite. Para chegar no amanhecer vai levar um tempinho, certo? Então a gente tem tempo. Hermínio de Miranda nos chama, nos convida a sermos os espíritos madrugadores, aqueles que, tomando consciência da sua responsabilidade, pega ali as ferramentas que foram investidas e dadas na presente reencarnação do ser e ele trabalha, ele madruga, ele não fica no estado de sonolência, adormecido, esperando que as circunstâncias dolorosas da vida venham e chacoalhe a pessoa para a realidade que lhe espera. A reflexão para nós, então, estamos adormecidos ou estamos despertos? Aí nós podemos dizer, poxa, mas nós estamos no mundo de provas e expiações. E aqui fazemos parte daquela classificação de espíritos ainda atrasados, isso é verdade. Mas a gente tem que começar em algum ponto. O difícil é o começar e continuar sem desanimar. E Joana de Ângeles, na sua terapia transpessoal, ela fala que é normal que a gente sinta dificuldades quando despertamos para a realidade e queremos fazer uma modificação na nossa vida. Primeiro existe a questão dos amigos, não é? A gente perde amigos, muitas vezes, nesse momento de despertar. De repente, o que nos dava prazer antigamente já não fala mais na nossa alma, já não tem mais interesse. De repente, a gente vem para o centro espírita, ou então a gente toma um passe, a gente lê um livro, o livro dos espíritos, e a gente desperta para uma realidade que a gente não sabia. A gente se dá conta da nossa filiação divina. Não é mais aquela brincadeira, Deus é meu pai. Deus é meu pai e eu sou herdeira desse universo. Então falha, com fragilidades da alma, com dificuldades, eu sei que eu consigo vencer. Porque Paulo, antes de ser Paulo, ele trilhou o que eu estou trilhando hoje. E Jesus nos aguarda. Ao ponto que há 2000 anos atrás, numa condição de espírito puro,
crístico, co-criador do nosso planeta, convivendo com 12 discípulos que eram também complicados, porque eles não eram santos, ele disse: vós podeis fazer tudo o que eu faço e mais, vós sois deuses. Então Joana de Ângeles vai nos dizer, através da sua obra enriquecedora, meu Deus, esqueci o nome da obra, Jesus na atualidade, que quando o ser está desperto, lúcido para os objetivos essenciais da existência, ele ergue-se, o indivíduo, e sai do meio dos outros que estão mortos para a realidade. Isso é muito interessante porque às vezes esse movimento tem a ver especialmente com pessoas da nossa família. Mas a gente os abandona? Não, não os abandonamos. Mas não quer dizer que nós ficamos também adormecidos na inércia. E muitas vezes o nosso exemplo é o que vai fazer com aqueles que estão ao nosso redor busque essa vivência também. Emmanuel então continua explicando a mensagem de Paulo. Sacudidos pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, enceguecidas, dormentes e semimortas. Ele está falando daquela grande massa que ele começou a explicar. Até que despertem e se levantem, através do esforço pessoal, a fim de que o Cristo esclareça. E tem uma passagem muito bonita que Emmanuel fala, que muitas vezes o coração que chora é um campo fértil ali, para os ensinamentos de Jesus aprofundar, se enraizar e crescer. É muito interessante porque ele diz que nesse momento que o ser faz um movimento de se erguer, o Cristo ali está. A falange dos bons espíritos que nos aguardam estão ali para nos dar as mãos e dizer: venha, você consegue. E é um momento muito importante para cada um de nós. Então, a gente vai narrar uma história que veio aqui desse ensinamento que nós encontramos em Lucas, quando Jesus convida Pedro, Tiago e João ao Horto das Oliveiras para orar com ele. Então, eles estão ali. Jesus pede para que os três orassem e vigiassem com ele. E ele se afasta e deixa os três ali. Eles começam a meditar, mas por alguma razão eles dormem. Jesus então volta e eles acordam com essa frase: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Os três, provavelmente envergonhados, né? Quem aqui já foi pego dormindo na sala do professor sabe como é. Jesus chama atenção ali na hora, porque eles então voltam à meditação, mas acabam dormindo de novo. Jesus então volta: despertais, não vos recomendei que vigiasseis? Não podeis velar comigo um só minuto? Um só minuto. Uma existência, uma vida, ela pode ser considerada um minuto na nossa imortalidade. Então Jesus chama a atenção deles 3 vezes. E a gente sabe então que depois o problema foi o quê? Judas se aproximou com os soldados e o resto da história a gente já sabe. Mas Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele fala que depois do que aconteceu, João ficou muito triste com ele mesmo. Por que eu não consegui ficar desperto 1 minuto com Cristo? Teve que ter alguma razão dele ter convidado somente nós 3. E eu não consegui ficar acordado 1 só minuto, orando e vigiando. E embora ele passou toda a vida na dedicação ao próximo, na lembrança do Cristo, vira e mexe, ele voltava com aquelas reflexões. Até que um dia de noite, depois das suas preces, ele então dorme. Só que uma dormência diferente, algo muito profundo que ele sabia que passava com o corpo dele. Pode vir aqui para frente, ó.
E ele então, adormecido, mas desperto, nota o mestre se aproximando. Era Jesus. Aquela beleza, a luz que emanava do Cristo, a saudade que bateu, ele então vai de encontro a Jesus e narra a ele a sua preocupação íntima. Jesus então dá a ele a lição importante. Ele diz que muitas vezes na nossa caminhada, na nossa jornada, é necessário que nós saibamos caminhar sozinhos, porque muitas das vezes os que estão ao nosso redor seguem adormecidos na insensibilidade, na indiferença para os nossos problemas. A razão que a gente trouxe esse ensinamento é para ver se nós seguimos adormecidos perante as necessidades daqueles que nos rodeiam, porque o mesmo pode ser aplicado aqui. Então, às vezes é necessário aprender a caminhar sozinho. Foi a lição que Jesus trouxe para João naquele momento. A sonolência, adormecidos e indiferentes, muitas vezes não tem a ver somente com aqueles que estão nos rodeando. Giano de Ângeles dirá que o homem e a mulher contemporâneos, seduzidos pelas ambições desmedidas do poder que lhes propicia luxo, lazer e gozos, permanecem adormecidos para as graves responsabilidades espirituais. As graves responsabilidades espirituais. Chegando a dizer que muitas vezes 4 perguntinhas básicas a pessoa não consegue responder. A primeira pergunta é: o que fazemos? O que fazemos? Quem aqui já fez o exercício de pensar num dia a sua produtividade durante aqueles 24 horas? Dormimos 8 horas, então tá bom. Não são 24 horas. Mas vamos pensar hoje, né? Santo Agostinho falava para a gente fazer isso, rever o que a gente fez durante o dia. Então a primeira pergunta que nós deveríamos saber responder, estando despertos para as nossas responsabilidades espirituais, é: o que fazemos? O que almejamos? O que almejamos? Porque na busca das ambições desmedidas, de poder, de gozo, de prazeres, de luxo, muitas vezes a pessoa segue fazendo coisas que, na verdade, ela cria um verdadeiro pesadelo para ela mesma. E quando ela desperta, é um processo muito doloroso. Então, o que nós estamos fazendo? Qual é o propósito a que atendemos? A Iracema falou da nossa missão. E tem gente que acha que só porque não é Francisco de Assis, ou porque não é Paulo, ou porque não é Madre Teresa, não tem uma missão. E no Evangelho segundo o Espiritismo diz que todos temos uma missão. Então, qual é a minha missão? Qual é a tua missão? Nós temos que saber responder isso. E qual a finalidade da vida? O ser humano que consegue responder essas 4 perguntas está verdadeiramente desperto para a sua responsabilidade espiritual. Então é muito bom, nós queremos fazer parte desse amanhecer, dessa nova era, mas são questões que nós temos que trazer para dentro do nosso coração e refletir, acima de tudo, com muito carinho e compaixão também, porque nós vamos errar. E isso faz parte do despertamento também, é normal. O processo de despertar espiritual tem a ver, de acordo com Allan Kardec, com a maturidade espiritual do ser. Então, ele compara o Evangelho como uma música. Alguns escutam notas, aonde outros conseguem sentir lá dentro o que os ensinamentos verdadeiramente têm a ver. Nenhum dos dois são mais certo do que os outros, porque é um processo de despertamento espiritual. No livro Vida, Desafios e Soluções, Joana diz que a humanidade em geral vive em estado de sono e letargo, e por isso mesmo padece da enfermidade mais dominadora, que é a ignorância de si, da destinação de cada um e do significado da existência. E aí a gente entende por que Paulo falava: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, porque ele comparava o sono
o sono espiritual como uma forma de morte espiritual. A pessoa está ali desperdiçando a oportunidade educativa que é a vida. Se nós formos ler Missionários à Luz, ou qualquer outra obra espírita que fala do planejamento reencarnatório, a gente vai se sentir, mesmo se estivermos sozinhos, sentirmos na solidão que nós somos verdadeiramente amados. Não existe nenhuma prova maior do que se nós lermos o preparo que vai por trás de cada reencarnação. Cada um aqui dentro tem ali um backup system de pessoas, de espíritos amorosos que olham para nós como Jesus olhou para Públio Lentulus. Quem já leu há 2000 anos? Não é? Merece ser lido e relido. Quando Jesus tem aquele encontro com ele, não vê como o senador orgulhoso, mas como Emmanuel. Então, os espíritos que velam por nós e que nos deram essa oportunidade, não olham para nós no momento atual em que a gente está, mas no que a gente pode chegar a ser e seremos. Só que nós não fazemos isso. O processo de auto-julgamento é tão severo que nessa ignorância de si mesmo, ela perde o significado da sua existência, da sua vida, e aí vem os suicídios direto e indireto também, através dos abusos do álcool, das drogas e de todos os outros vícios que pouco a pouco vão matando o nosso corpo físico. Nesse sentido, quando a gente pensa em pessoas que nós admiramos, todas elas, no momento de despertar, foram encorajadas por Jesus a ir adiante. Imaginemos se no momento em que a gente despertar para a nossa realidade, a gente ficasse se prendendo em um momento de autopunição e culpa. Maria de Magdala não teria se tornado a grande mãe humanidade que ela se tornou depois de ter conseguido se libertar da loucura que a envolvia. Paulo é outro. Imagina se Paulo pensasse em todo o mal que ele tinha feito. Francisco de Assis, que deixou o homem velho para virar o maior cantor de amor da natureza e que a gente admira. São todos esses exemplos que, embora a gente pode pensar que estão muito longe do que a gente é, nos aguardam e trilharam por onde nós estamos trilhando nesse momento. A gente então vai à frente com Joana, falando que todo esse processo, ele é bem lento, é um progresso espiritual. Ela traz então para a gente essa questão do progresso, falando que na fase inicial da vida, sob qualquer aspecto considerado, ela fala que é o do sono. Então é por isso que é tão difícil a gente acordar. Quem é que gosta de dormir até tarde no fim de semana? Eu levanto tudo, né? Tudo. O Marcelo acorda 7 da manhã, eu não entendo. Para mim isso é 3 da manhã, eu não entendo isso. Então é difícil, não é? Quando a gente dorme bastante para acordar, daquela preguiça. Quanto mais a gente dorme, mais é que a gente quer dormir. Essa é a verdade. Então ela fala que a fase inicial da vida é essa. É por isso que é tão difícil para a gente despertar, para sair daquela inércia que nos prende, que nos atrasa. Por isso mesmo o psiquismo dorme no mineral, sonha no vegetal, sente no animal e pensa no homem, como nos trouxe Leon Denis. E prossegue com a imensa capacidade da intuição no anjo, adquirindo assim novas experiências sem cessar infinitamente. O nosso caminho não tem fim, a nossa possibilidade de crescimento não tem fim. É um trabalho incessante que a gente é convidado a fazer, nos desapegando de tudo aquilo que nos caracteriza ainda espíritos merecedores de um mundo de provas e expiações. Não mais, porque reencarnamos no momento de transição planetária. Então, se estamos aqui nesse momento definitivo do nosso planeta, algo bom, não é? Para a gente começar a refletir nessa questão e não ficarmos mais adormecidos. Nós temos então
outro exemplo que encontramos no Evangelho de um profundo despertamento. Quando eu comecei no Espiritismo, que eu tinha 14 anos, a gente vai estudando e tal, e aí eu li que Pedro negou Jesus 3 vezes. Eu não aceitei aquilo de jeito nenhum. Pedro negou Jesus 3 vezes, né? E aí a gente foi estudando e a gente vai ver que teve um ensinamento, de acordo com Joana de Ângeles, muito profundo para Pedro. Porque Jesus sabia que no momento de testemunho mais profundo da existência de Pedro, ele não daria conta. Ele não daria conta, ele estava adormecido para a grandiosidade daquele comportamento que ele deveria ter no momento de testemunho, de dizer que sim, que conhecia, que amava, que seguia Jesus. Então Joana de Ângeles diz que, eu tenho que ler porque é muito interessante o que ela fala. Quando Jesus informou a Pedro sobre a negação e o cantar do galo, o inconsciente dele estava representado pela figuração da ave que faz barulho. O que nos acorda de manhã? É o galo. E se daria somente o seu despertar do seu inconsciente quando o remorso lhe assomasse a lucidez invigilante. Então, no caso de Pedro, o que o fez despertar no momento ali para a grandiosidade da sua missão foi o remorso. O momento em que ele negou Jesus, no cantar do galo ali, ele se deu conta. No inconsciente, a ave ali que Jesus usa, a ave que faz barulho, que faz a pessoa despertar. E ele então viveu a vida dele toda num momento de se auto-doar. E quais são então as grandes bênçãos que temos de estarmos despertos? Uma delas é a questão de estarmos libertos, não mais presos às questões que antigamente nos atrasavam os passos, de estarmos conscientes da grandeza da nossa imortalidade, de colocar em prática o que nós já adquirimos através do nosso esforço, de que aquela escada rumo ao infinito nos aguarda para que nós possamos adquirir mais e mais a potencialidade da alma, que estamos adormecidos, muitas vezes sem saber. Concede autoridade para o discernimento, o ser que está vigilante, que consegue discernir ali quando uma situação se aproxima, que ele sabe que aquilo não vai lhe fazer bem, nem a ele, nem a sua família, nem a algum amigo ou o que seja, ele consegue com mais facilidade discernir, mesmo se o discernimento chame ele ao testemunho do sacrifício, que muitas vezes acontece. E quem é pai sabe do que a gente está falando. Apresenta a capacidade de entendimento. Entendimento para quê? Se eu estou passando por isso, eu sou espírito e acredito na imortalidade da alma, sou reencarnacionista, eu acredito na vida futura, tenho a fé baseada na racionalidade, é racional, não é cega. Eu então consigo entender o porquê, mais ou menos, das situações que nos aproximam, que chamam, que nos faz dar o testemunho de fato, verdadeiramente falando. Quantas pessoas no momento, vou compartilhar que um ente querido, meu pai, passava pelos seus momentos finais, os meses finais, e parecia, às vezes me questionava se eu estava adormecida ou estava com uma dormência, não entendia porque tinha uma serenidade profunda. Mas semanas após semanas, assistência de amigos, pensando em tudo que eu já aprendi da doutrina, o câncer que tomava conta do meu pai, na palavra de Divaldo Franco, uma doença dessa era a oportunidade de sublimação pela dor que ele tinha, e que aquilo acabaria e que ele despertaria feliz. Isso traz um conforto muito profundo, um entendimento perante a vida que faz com que a gente tenha a capacidade de enfrentar todos os abatimentos e a serenidade para lidar com os infortúnios, como nós já falamos aqui. Então, dentro de tudo isso, nós conseguimos dizer que o que está acontecendo tem um significado para o meu progresso e a gente tenta identificar qual que é.
A Iracema falou, né, que a gente pede para ter paciência. E Jesus manda situações para a gente exercitá-la. É difícil, né? A gente pede para ser tolerante, mas aí vem algumas situações para que a gente pratique. Quais as razões dessa mensagem? Então, se estamos passando por difíceis situações financeiras, problemas nos nossos relacionamentos, muitas vezes a gente pode questionar. Com o pai, com a mãe, com o irmão, com a esposa, com os filhos, com o marido. O que será? Qual é a mensagem? O que eu posso aprender de tudo isso? Para que as oportunidades não nos passem e nós ficamos adormecidos para elas. Então, o ser que consegue fazer isso, ele volta no ciclo e consegue passar por tudo aquilo mais uma vez. A gente gostaria de terminar com um vídeo de um ser humano que eu admiro muito. O nome dele é Nick e todos vocês aqui já ouviram, aquele australiano, não é? Que não tem os braços nem as pernas, e ele foi uma pessoa, quem já viu a entrevista dele completa sabe que ele cogitou o suicídio com 8 anos de idade. E o que fez ele parar, porque ele tomava banho de banheira, então ele ficava numa posição segura, mas ele pensava, né, se eu der uma escorregadinha, meus pais não estão aqui, eu vou me afogar e morrer, vai ser rápido. Só que daí ele começou a pensar na dor dos pais. E ele então cresceu com raiva de Deus, porque ele não entendia como é que Deus fez isso comigo. E um dia então, num momento de reflexão, ele escutou uma voz dizendo: você confia em mim? Olha a pergunta, você confia em mim? E ele então se deu conta que era Deus falando diretamente com ele. É uma outra religião e a gente admira muito porque é a religiosidade que fala dentro do ser humano, seja ele católico, espírita, o que seja. Então ele disse que sim, confio. E ele falou que decidiu aceitar o convite de Deus de ser os braços e as pernas dele na Terra. A gente vê ele passando, viajando o mundo, fazendo palestras, promovendo os seres, especialmente na questão da avaliação dele mesmo. Então, nós vamos terminar com esse vídeo como exemplo grande de um ser humano que está altamente desperto, mesmo na frente de tantos obstáculos, de dificuldades também. Carla, você apaga a luz, por favor? Almost ready. But I'm very thankful that I have a little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is waiting for other people to come down. You're right, coming there, freaking out. They're like, and I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? There were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs. What I've seen in life are just a couple of key principles. The first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. I love it. How come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time.
See, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long the storm's going to be. Today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use yours. Being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my wife's hand. But when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man. On this DVD, I share my experiences in life of how I've overcome challenges and seen a new, fresh perspective in life. To be thankful, to dream big, and to never give up. I speak to children, youth, and adults about key issues and principles that I've applied in my life that has given me the strength to conquer all that comes before me. É o sentimento de gratidão que verdadeiramente o ser desperto, acordado para a realidade, mesmo se seja difícil, a gente vê que o maior valor que ele mostra ali é essa confiança e gratidão pela vida, de não ficar desejando o que não tem, de não ficar chateado com o que tem, mas de dar valor a todas as oportunidades. A espiritualidade maior espera por nós, vela por nós, nos encoraja constantemente, aguarda por nós. O Evangelho no lar, como a Iracema falou, é importante, porque no lar a gente protege, escuta as intuições, as sugestões amigas, as palavras que nos reanimam. Não são os fatores externos, são as coisas que nós conseguimos sentir na nossa alma, de estarmos despertos para as obrigações espirituais. E isso, se nós pararmos para pensar, todos nós vamos conseguir identificar. Os problemas que têm que ser trabalhados, nós sabemos. Ninguém sabe quem eu sou. Fazendo uma palestra dessa, eu sei quais são as dificuldades e fragilidades. Nós não precisamos apontar para ninguém, basta a gente se olhar com amor, com amorosidade, acreditando que nós também somos vistos capazes. Tudo que passa na vida, bom e ruim, vai passar. Ele falou das tempestades, o sol também para de brilhar às vezes, e esse ciclo de vida, as estações da vida, como a Iracema falou, é para o nosso aprendizado, para não desanimar e não desistir e acordar. Não mais ficar apertando o snooze button, pedindo mais 5 minutos, porque mais 5 minutos constitui a próxima reencarnação. A próxima reencarnação. Vamos fazer agora. Que Jesus nos abençoe. Obrigada a todos pela atenção. Obrigado a você.